Olá, meu amigo e amiga. O ministro Alexandre de Moraes certamente ainda hoje tomará mais uma medida em relação a tudo aquilo que está fazendo a figura do criminoso mor da nação, o inelegível Jair. E isso certamente repercutirá bastante. Isso num contexto em que um ministro da Suprema Corte, o ministro Fux, deu uma decisão absolutamente desleal com seus colegas. Uma coisa vexatória, eu comentei com vocês mais cedo, como ele feriu tudo aquilo que foi colocado na medida, como ele desprezou os fundamentos, como ele está desprezando a realidade e os interesses que estão por trás dessa decisão do ministro Fux realmente deixam todas as pessoas aí com uma série de interrogações. Por que uma pessoa contraria a realidade, tendo uma função importante? E ainda mais tendo sido beneficiado por uma não sanção de um governo estrangeiro, quando seus colegas passaram pela mesma coisa. Os fundamentos são muito frágeis, na verdade são abjetos, são contraditórios, e isso deixa a gente aí com uma série de interrogações sobre o futuro. O que irá acontecer no curso dessas condenações todas da Orcrim de Bolsonaro. O ministro Fux deixou a janela aberta no final, do tipo, olha, estou fazendo aqui uma grande besteira, mas eu posso corrigir isso no futuro, porque quando a gente for julgar no mérito, quem sabe eu mude de opinião, né? Enfim, por que ele fez isso? Olha, a gente vai ser difícil de saber um dia. Bom, mas o resultado concreto é que não vai ser alterado absolutamente nada em relação ao futuro do inelegível. Vamos conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mostrar aqui algumas cenas muito interessantes, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, porque são formas de você ajudar o nosso portal a ser mais conhecido e chegar a mais pessoas como você. Conheça e prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes aqui no nosso portal do José, onde eu sempre coloco vídeos mais curtos aqui para você compartilhar ainda mais o nosso portal, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, enquanto nós estamos aqui discutindo essas aberrações que misturam a realidade do mundo criminoso com decisões estapafúrdias de um ministro da Suprema Corte, coisas acontecem fora do nosso país com a participação do presidente da República. O presidente Lula esteve no Chile, onde ele se reuniu com vários líderes de países democráticos que estão manifestando uma preocupação muito grande com os rumos da humanidade. Os ataques à democracia, a corrosão do tecido social, o aprofundamento de injustiças, de massacres e de coisas que a gente vê no cotidiano. Enfim, então a reunião foi muito interessante e eu separei aqui uma fala do presidente Boric do Chile, que também está sofrendo sanção, só que a gente nem soube nada aqui no Brasil, né? E ele chamou atenção para uma pauta, ou para um conjunto de pautas, que são pautas positivas e que o presidente Lula vai ter que entrar, porque isso já está também sendo fermentado aqui no Brasil. Ele falou da diminuição das desigualdades e a redução da jornada de trabalho dos trabalhadores que estão sendo explorados mundo afora, né? Acompanhe aqui, tem uma tradução simultânea em cima, mas eu acho que dá para a gente pegar tudo. Vamos lá. Novas energias. Por isso, falamos de crescimento, de como conseguimos crescimento com justiça. O presidente Lula comentava nas conversas que tivemos durante estes dias como no Brasil, seus governos conseguiram diminuir a pobreza significativamente. Como em outros países, conseguimos diminuir a jornada de trabalho para que haja mais tempo para a família. Espanha conseguiu, nós conseguimos, Colômbia está sendo discutida uma reforma trabalhista, como aumentamos também os salários mínimos, como geramos melhores condições para as e os trabalhadores, para as pessoas simples que acordam cedo e fazem os nossos países serem grandes. Então, gente, é uma pauta muito positiva que a gente só vai conseguir discutir melhor quando a gente tiver uma pacificação social no Brasil com essa gente toda indo para a cadeia. Eles continuam pulando, estão numa histeria. Eles estão parecendo assim como personagens do Titanic, fazendo ali um carnaval, uma festa, sei lá, dançando a valsa ou outra música qualquer, enquanto o navio está rumando para o iceberg. Eles estão pulando, estão ali bebendo, enfim, mas vai ter uma hora que não vai ter escapatória. Só quem estiver mais atento no meio dessa história vai conseguir escapar
dessa história toda, né? Porque a grande parte vai afundar junto com o seu capitão, aí no sentido amplo, né? Vão para o fundo do ostracismo. Aqui o que acontece com o Chile? Trump anuncia que tarifa de 50% sobre cobre entra em vigor 1º de agosto. O Chile critica a medida. Gente, o cobre é o maior bem, a maior commodity que o Chile tem de exportação. Se atingir em 50%, vai atingir em cheio também a economia do Chile. E lá no Chile, pelo que consta, né, não tem nenhum presidente da República que esteja na condição análoga do Bolsonaro aqui. Então, o que acontece? Por que está tendo a tarifa lá de 50% também, né? Isso vai ao encontro de teorias que mostram que o Donald Trump está pouco se lixando, estaria pouco se lixando para a questão pessoal do Bolsonaro. O Bolsonaro é um batedor de carteira, um ladrãozinho, perto do que ele conhece, do que ele vê no mundo. Mas sempre foi muito útil, como eu sempre disse aqui para vocês. A extrema-direita no Brasil, ela sempre foi muito funcional. Como é isso? Funcional para a exploração econômica de grandes grupos econômicos contra a maior parte do povo brasileiro, como aconteceu aqui no período que Paulo Guedes funcionou ali como um verdadeiro gangster mor, né? Não tem como a gente falar de outro modo. Subtraindo direitos sociais, esmagando o povo brasileiro e vendendo o patrimônio público para a mão dos seus amigos, dos seus patrocinadores. A coisa está numa insanidade tão grande nesse campo que o Trump está envolvido até em mudar a receita da Coca-Cola nos Estados Unidos, gente. A coisa é enlouquecedora. Ele está querendo alterar agora, olha, a Coca-Cola agora vai ter que ter açúcar da cana produzida nos Estados Unidos. Enfim. Então, é um negócio impressionante. E essas pessoas falam ainda que os Estados Unidos vivem uma democracia, né? Pelo menos para esses alucinados. Moraes chama advogados de Bolsonaro para explicar descumprimento de medidas e alerta sobre prisão. Bom, os advogados Bolsonaro vão fazer o salamaleque total. E vão lá de forma muito respeitosa e tal, dizer que Bolsonaro é um imbecil, né? Mas que a decisão do ministro Alexandre de Moraes não teria sido muito clara. E, portanto, a partir de agora, o inelegível vai ficar mais controlado. E os advogados vão dizer isso para o Bolsonaro, né? A não ser que Bolsonaro queira logo ir para a cadeia, contra até a vontade dos advogados, para criar coro com esse mundo insano do Titanic que vai afundar, vai bater no iceberg e vai afundar. Mota cancela a reunião de comissões e frustra bolsonaristas. Por quê? Porque eles queriam fazer nas comissões, lá no Congresso que eles controlam, uma aparição do Bolsonaro para ficar fazendo discurso. Teria uma roupagem oficial. Bolsonaro estaria ali para falar oficialmente num ambiente público da nossa democracia, vejam só, né, para atacar o poder judiciário, atacar a nossa democracia. Hugo Mota deve ter sido alertado, mesmo tendo essa conexão toda com a direita e com a extrema-direita, ele achou por bem não dar esse palco para essas criaturas, não. Mota proíbe reuniões de comissões nessa terça-feira na Câmara. Então, enfim, ele tirou o palco e o Bolsonaro acabou não indo, né? Os sites de extrema-direita, os canais bolsonaristas, como eu disse a vocês, estão comemorando, estão dançando a funk, estão se embebedando, estão enchendo a cara. Só que quando a pessoa enche muito a cara, ainda mais num barco que está fadado a bater no iceberg e a afundar, essa gente vai ter mais dificuldade de fugir, né? Vão afundar junto com o inelegível. Mas, enfim, é o munducão deles. Eduardo disse que taxação ao Brasil foi mostrada a ele antes do anúncio. O Dudu Bananinha e o neto do ditador, que eu mostrei aqui mais cedo, né, no momento de sonhos erótico-políticos, né, porque ele sonha em voltar para o Brasil montado num membro masculino gigante com asas, né? Por isso que eu mostrei para vocês, que eu falando assim ninguém queria acreditar, né? Enfim, mas eles participaram tanto do Bananinha quanto o neto do ditador de um podcast ontem, e eles confessaram que atuaram para que o Brasil fosse taxado, nosso país fosse destruído, a economia fosse destruída, para gerar um caos social, né? Para nesse caos social, de repente, haver uma ruptura institucional para salvar o pai bandido, né? É isso que ficou bem documentado ontem. Agora, o ministro Fux não está vendo nada disso. A pergunta é, por que o ministro Fux está fazendo isso? Será que ele está sendo pressionado por essa ala de extrema-direita, sionista, a comunidade judaica de extrema-direita aqui no Brasil, porque o Bolsonaro dá declarações que o massacre que Israel faz contra os palestinos está bacana, é isso mesmo, tem que fazer mesmo?
Então o ministro Fux estaria sendo pressionado. Ele sabe que o voto dele foi inútil para alterar a realidade, mas pode ter sido útil para a comunidade dele. Sei lá, estou especulando aqui, gente. Porque como não tem base jurídica, o ministro Fux não consegue. Até porque é o seguinte, o ministro Fux não é criminalista, ele é especializado em processo civil. Então ele está ignorando fundamentos da prisão cautelar, ele está ignorando a realidade aqui no nosso país, ele está ignorando uma coisa moral, gente, que é a lealdade com seus colegas. Os colegas ali que estão sendo expostos também, estão tendo o visto cassado, revogado nos Estados Unidos, estão sofrendo constrangimentos sociais, e ele deu uma banana para todos eles, está pouco se lixando. Olha, eu acho que uma figura que é tão desleal assim, ele não mereceria nem o cumprimento dos outros ministros da Suprema Corte, né? Enfim, mas nós vamos ver daqui para frente o que irá acontecer. E aí, vejam só, a Orcrim, ela tem uma cara de pau gigantesca, cara de peroba, né? E alguns que não foram presos ainda estão querendo entrar por esse caminho. É o caso do governador do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro quer nomear Eduardo como secretário para ajudá-lo a salvar mandato. Cláudio Castro quer criar cargo especialmente para o filho de Jair Bolsonaro, mas há risco de complicação jurídica. Ele quer criar um cargo para o Dudu Bananinha, mas não aqui no Brasil, né? Ele quer criar um cargo para o Dudu Bananinha, criar uma secretaria do Estado do Rio de Janeiro nos Estados Unidos. Vejam só, pago com dinheiro público. Senhor Cláudio Castro, eu não sei se o senhor tem advogado, mas eu quero dizer o seguinte, o senhor está pensando em fazer crime de responsabilidade. É um crime previsto no Código Penal. O crime de responsabilidade, enfim, o senhor poderia sofrer impeachment e a inelegibilidade, mas ninguém ia sentir falta do senhor, não. Agora, os crimes iriam levar o senhor para a cadeia, o crime de prevaricação, ou até mesmo funcionando como um braço adicional nesse constrangimento de obstrução de justiça aqui no nosso país, que está previsto no artigo 344 do Código Penal. Então, o senhor... Gente, uma coisa tão infame, obviamente, isso seria questionado juridicamente, porque é uma coisa tão absurda. Isso já chegou até o Supremo Tribunal Federal. Agora, será que alguém vai ter coragem de fazer uma coisa como essa? A conferir, né? Eu acredito que ele vai ser advertido. Se ele tentar, não vai funcionar, ele vai se queimar, vai quebrar a cara. Bom, eu conversei com vocês mais cedo sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de não colocar o Bolsonaro em algum tipo de constrangimento. Ele teve o maior cuidado, né? A autoridade policial responsável pelo cumprimento das ordens judiciais deverá evitar a exposição indevida do réu, especialmente no cumprimento das medidas de condução à SEAP do Distrito Federal e de busca e apreensão, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática. Ele colocou em letras pretas, colocou em negrito, bem destacado, para não ter dúvida. O descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e decretação da prisão nos termos do artigo 312, inciso parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Ele explicou para os policiais que estavam cumprindo a missão que se eles expusessem o Bolsonaro, bom, ele ia revogar a prisão, as medidas cautelares. E, aliás, o ministro está sendo muito cauteloso, né? Muitas pessoas acham que ele exagera, está sendo muito cauteloso, ele está jogando xadrez aí, enfim. Mas ele determinaria a prisão dos policiais que expusessem o Bolsonaro, porque talvez daria a Bolsonaro, né, mais uma roupagem de vítima, etc, 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 etc. E o que faz o Bolsonaro? Vai para o Congresso Nacional fazer essa presepada toda com tornozeleira eletrônica, se colocar como vítima. E mais, né? Até quando ele fala as coisas assim meio despretensiosas, ele fala as besteiras todas, ele se afunda ainda mais. Ele mostra a tornozeleira eletrônica e exclama no final: para mim, o que mais importante é a justiça de Deus. Ou seja, está acontecendo aqui, ó, que se dane, eu estou pouco me lixando, né? Tudo que está acontecendo aqui, eu sou um santo, estou inventando essa história toda, nada aconteceu. Nem morreu gente aqui na Covid. Covid não morreu ninguém. Tudo ilusão, tudo ficção científica também, né? Então, essa figura está com os dias contados. A questão toda é a seguinte: o ministro Alexandre de Moraes deve estar pensando, eu vou dar um chute aqui, eu acho que ele não vai decretar a prisão preventiva do inelegível. Acho que ele vai dar um despacho ali, reforçando as advertências em relação ao inelegível, aos advogados do inelegível, e certamente ele vai dar uma recuada. Se ele descumprir, aí é instantâneo, gente. Vai haver decretação da prisão preventiva.
ele que arque com as consequências. Bom, o voto do ministro Fux aqui já comentei e eu vou ficando por aqui. Vamos ver, aqui tem mais uma coisa. Bom, Bolsonaro mostra a tornozeleira em ir da Câmara, máxima humilhação. E aí a gente vai, né? Bom, gente, vou ficando por aqui, vamos aguardar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas eu acho que vai nessa direção. Ele vai acolher as informações, vai considerar razoáveis, mas ficará ali advertida a figura do inelegível e seus advogados também, que devem estar ganhando um bom dinheirinho, mas estão também dormindo com noites muito perturbadas, né? Fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.